Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. Estamos a mais um vídeo aí no nosso canal, e o vídeo de hoje ele promete aí trazer um conhecimento aí, principalmente para casais, amém? Hoje vamos focar um pouco na parte mulher, mas eu tenho certeza que vai ter outro vídeo também focando na parte masculina, nos homens aí, mas hoje nós vamos focar aí na mulher, quanto a um conjugal, o casal. A gente vai focar um pouco na mulher, amém? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho. Você que já está inscrito, comece a compartilhar os vídeos. Tem bastante gente compartilhando, graças a Deus. Nossos vídeos vem tendo aí visualizações até boas para um começo de canal, tá bom? Não estou colocando vídeo todos os dias por conta do tempo, é muita coisa. Também estudo para ministrar em igrejas, então fica um pouco difícil para fazer vídeo, mas sempre quando eu posso, eu estou postando algo aqui. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de mulher virtuosa, que é a mulher coroa e a mulher câncer, amém? Mulher coroa e mulher câncer. Mulher coroa aqui não é porque é a mais velha, tá, gente? Mulher coroa aqui é exatamente aquela coroa que vai na cabeça de reis e imperadores, amém? Vamos começar a nossa aula de hoje, amém? Amados, hoje nós vamos entrar nesse texto com o tema: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Esse texto está localizado em Provérbios 12, versículo de número 4. O texto diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Em outras traduções está escrito que ela é como um câncer em seus ossos. No estudo de hoje nós vamos falar sobre a mulher coroa e a mulher câncer. Amados, vamos começar nosso ensino de hoje. E antes de entrar, na mulher coroa e a mulher câncer, nós vamos falar aqui da criação da mulher. Todos nós sabemos, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que a mulher ela foi criada através da costela do homem. Deus tira uma costela do homem e cria a mulher. Certamente você já ouviu pregações dizendo que Deus tirou a costela porque a mulher tem que andar lado a lado com o homem. E essa interpretação é tremenda. Só que nós temos que olhar também e estudar o corpo humano e entender o significado. Por que existe a costela? Para que serve a costela? E quando a gente pega o significado da costela no corpo humano, nós entendemos que a costela é a proteção dos órgãos vitais do homem. Ou seja, é um escudo para os órgãos vitais. Você pode perceber que os nossos órgãos vitais estão aqui, como o coração, pulmão. E a costela, ela serve exatamente para proteger os órgãos vitais do homem. Então Deus pega uma costela, ele desprotege o homem em algum canto dos órgãos vitais do homem e faz a mulher. E o símbolo aqui é simples. Deus estava criando a mulher para dizer: você vai proteger os órgãos vitais do homem. O que seria aqui a mulher proteger, os órgãos vitais do homem? Se nós for procurar alguns textos, seria a mulher honrar o homem, a mulher honrando o homem. Em Esté, capítulo de número 1, versículo 20, diz assim: assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. Então estamos falando aqui, esse respeito seria exatamente a honra que a mulher daria ao seu esposo. Como é que seria essa honra? Respeitando o seu esposo, protegendo os seus órgãos vitais. Estamos num tempo, aqui principalmente no Brasil, que o Brasil é recordista em divórcio. E a maioria dos divórcios é por traição. Claro, estamos falando hoje da mulher, mas sabemos também que as traições vêm muito de homem para mulher. Só que nós estamos falando da mulher aqui hoje,
Claro que os homens que estão vendo aí vão tirar a sua porção também nesse ensino, mas estamos num país que mais se divorcia e a maioria dos divórcios é por causa de traição, adultério, ou seja, a falta da honra, a falta do respeito. E Deus cria a mulher, trazendo ela da costela, como proteção do órgão vital do homem, ou seja, honrando ele e respeitando ele. E esse decreto do livro de Esther aconteceu exatamente porque a rainha Vasti, né, ela afronta o rei. Naquela época o rei, ele apresentava, né, a rainha na frente de sua festa. Ele fez uma festa de muitos dias e ele apresentou a rainha ali com as suas joias e suas roupas para mostrar o tratamento do rei com a rainha. E a Bíblia diz que ela se apresenta para os ricos, homens de grande porte. Mas quando ela foi se apresentar para os pobres, ela se recusou a se apresentar e mostrar os seus cuidados. E isso foi uma desonra para a coroa do rei. Foi uma desonra por ele ser rei. Parecia que ela tinha desonrado o rei. Isso foi comentário no reino inteiro. E por conta disso, sabemos da história, a rainha Vasti foi retirada do cargo, o rei se separou da rainha Vasti pela desonra, né, que ela tinha cometido contra o rei. Então nós estamos falando aqui de desonra, nós estamos falando assim de mulher coroa e mulher câncer. Então nós vamos ter o primeiro exemplo aqui de uma desonra de coroa, que foi pela rainha Vasti. Logo após veio Esther e honrou muito esse rei, amém? Mas eu quero agora também apresentar aqui algumas coisas interessantes sobre coroa. Nós vamos aprender um pouco sobre coroa e o seu significado. Coroa, significado e simbolismo. A coroa é o símbolo da beleza, é o símbolo do poder, mas ela tem uma simbologia um pouco mais forte. Tá vendo esses chifres aí? É exatamente o poder. Os reinos antigamente ele colocava esses chifres aí conforme os lugares aonde eles haviam conquistado. Por exemplo, aí nós temos 6 chifres desses na coroa. E isso simboliza que eram 6 lugares poderosos a qual o reino havia conquistado. Então, a aliança que era feita, por exemplo, a coroa do Egito, eles iam e pegavam mais 6 países como escravos, por exemplo, né? Países que ficariam agora ao seu domínio. Então, eles colocariam aqueles 6 países ali numa forma de chifre em cima da coroa, simbolizando que eles estavam mostrando todo o seu poder. Esse era o significado muito das coroas lá de trás, lá do passado, do tempo, né? Aí da escravidão, tempo do Egito, quando escravizava, Roma, quando escravizava. Então as coroas eram símbolo de poder, não era só beleza, mas era também um símbolo de poder. Ele mostrava mais ou menos onde estava o seu poder. Outras coroas, eles colocavam nela os seus deuses, né? O Egito, por exemplo, colocava sempre uma serpente. Vimos aí algo muito interessante sobre a coroa. A coroa não é só beleza, a coroa também tem o seu lado poder, amém? Tem o seu lado poder. Fora isso, também a coroa, por exemplo, a coroa da rainha aí custa muito dinheiro. A rainha Elizabeth, a coroa dela, o valor é muito alto, a estimativa de valor é muito alto, vale muito dinheiro. Então também uma coroa é valiosa. Então nós vamos trabalhar com esses 3 aqui. Vamos trabalhar com a beleza da coroa, vamos trabalhar também com o poder da coroa e trabalhar também com o valor da coroa, amém? Em Provérbios 12:4, lá no começo da aula, a mulher exemplar é a coroa do seu marido. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Antigamente os reis eles eram conhecidos pela coroa que eles usavam. Se você for ver bem, quando a gente olha para uma coroa egípcia, nós sabemos que ela é do Egito. Pelo fato da serpente, como foi falado aí no vídeo, né? A parte da serpente, eram as coroas muito esquisitas na época e que tinham exatamente a característica de ser egípcia, né? Tinha total característica egípcia. Então quando a gente fala de coroa, nós identificamos os reis, príncipes, imperadores, exatamente pelas coroas que eles usavam. Então a gente vê aqui que o rei era conhecido pela sua coroa. E se nós estamos tratando o texto dizendo que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, estamos dizendo que um bom marido, ele é conhecido exatamente pela esposa que ele tem. O homem é conhecido
pela mulher que ele tem. Nós sabemos que existe mulher que veio para levantar o homem, mas tem mulher também que ela veio para derrubar o homem. Tem mulher que tira o homem do lamaçal com suas atitudes, com seu jeito carinhoso e a forma a qual ela conduz um casamento. Mas tem mulher também que ela derruba o homem, ela pode pegar o homem de pé, mas ela derruba ele. Nós vamos falar sobre alguns textos aqui de Provérbios que mostram isso. Não são minhas palavras, mas a própria Bíblia, ela diz isso. Amém? Então uma mulher de comportamento exemplar é a coroa do seu marido. Ou seja, ela é reconhecida. O marido vai e fala assim, as pessoas perguntam para ele, mas qual é o motivo do teu sucesso? E o marido olha e fala assim, é a minha esposa. Esse é o motivo do meu sucesso. Foi a minha mulher. Foi a mulher a qual Deus me deu, foi a mulher a qual Deus preparou, foi a mulher a qual Deus permitiu que eu conhecesse, foi essa mulher. Então a mulher, ela tem que ser reconhecida pelo sucesso do esposo. O sucesso do esposo é por conta de ter uma mulher administrando, aconselhando, amando, cuidando do esposo como a costela. A costela, ela protege os órgãos vitais do homem. E foi para isso que a mulher veio. Veio como proteção também do homem. Ela veio para respeitar o homem. O homem não se sentir incomodado ao estar no serviço ou em qualquer outro lugar, porque ele sabe que ele tem uma mulher exemplar em casa e que ele está tranquilo quanto a isso, que ele não vai sofrer nada em seus sentimentos e em suas emoções, porque ele tem alguém de exemplo em casa. Só que o texto continua, não é verdade? E quando ele continua, ele vai dizer, mas a mulher de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Vamos lembrar que um câncer no osso, ele torna-se o osso mais frágil ao ponto da pessoa não conseguir mais ficar em pé, né? Câncer nos ossos é terrível, a pessoa tem uma fraqueza, ela não consegue ficar em pé. Em alguns casos até dizem que os ossos, eles vão definhando, né? Uma pessoa viva. Então uma mulher que ela tem comportamento vergonhoso, ela é comparada como câncer em seus ossos, ou seja, ela definha o homem, ela faz o homem não ter força para ficar de pé, ela derruba o homem. É aqui que eu falei que nós temos base bíblica para dizer que existe mulher que levanta e mulher que destrói o homem. Em Provérbios 2, 16 e 17 diz assim, a sabedoria o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Está dizendo que a sabedoria do homem vai livrar ele de certos tipos de mulheres, as mulheres que exatamente derruba o homem. Derruba como? Com as suas perversões, as suas seduções e com as suas palavras, né? São mulheres que conseguem seduzir o homem com aquilo que ela fala. E nós vamos ver aqui que são mulheres que um dia já abandonou um lar, já abandonou um casamento, já abandonou um companheiro, que diz assim, ó, que desde a juventude dela estava com ela, ou seja, ajudou, ergueu ela, sempre esteve com ela, mas ela abandonou e ela ignorou a aliança que fez diante de Deus. Ele está falando do quê? Do casamento. Ela abandonou o casamento por causa das suas perversões, suas seduções e as suas palavras, né? Suas lisonjas. E ela acaba conquistando outro homem, largando o outro e ficando com outro. No Provérbios de número 2, 18, que é a continuação do texto, vai dizer assim, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão e nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Ou seja, homens que encontram esse tipo de mulher que um dia abandonou o lar por traições, por adultério, ou até mesmo adulterou com essa pessoa e agora está se casando com essa pessoa, esse homem que casou com ela, ele nunca mais vai encontrar vida, ele nunca mais vai encontrar luz, porque essa mulher está andando em caminho de sombras. Deus perdoa? Perdoa, mas a maldição fica do adultério. Não adianta a gente lutar contra isso. A maldição do adultério fica, ambos pagarão o preço. Uma mulher que abandonou o lar, uma mulher que abandonou a família, uma mulher que adulterou, uma mulher que traiu o ex-marido, acabou com os votos do casamento, agora ela quer viver uma vida normal, feliz, com suas lisonjas, com suas palavras, perversão e sedução, ela seduz outra pessoa, e essa outra pessoa está vivendo um caminho do mesmo dela, de escuridão, e não de vida, mas de morte, como está escrito no Provérbios 2,18. Continuando, em Provérbios 5,6 diz assim, a mulher não percebe que está errada em seus caminhos tortos. A mulher não percebe. Esse tipo de gente não percebe que está errada porque está em caminhos tortos. Você vai falar com ela e ela vai citar um monte de situação. Mas eu vivia isso, eu vivia aquilo, eu vivia aquilo. Lembrando que a Bíblia só dá direito à separação de um casal quando há adultério ou
repúdio, quando alguém sai de casa. Aí a Bíblia, ela dá total aí liberdade porque pela dureza do coração do homem, há liberdade para a carta de divórcio. Tirando isso, não tem outra coisa que a mulher pode separar do homem, nem outra coisa que o homem pode separar. Enjoei dela, não existe isso. Vai procurar gostar, vai procurar fazer outra coisa, mas não existe. A Bíblia só dá direito do adultério ou repúdio. Então, quando a gente olha para esse texto, a mulher, ela não percebe que está errada em seus caminhos tortos. Quando ela entra nesse caminho de escuridão, fecha-se os seus olhos ficam escuros e ela não percebe que está errada. Provavelmente por seduzir com suas palavras, né? Ela com certeza lança um casamento ruim que ela passou, de algumas coisas que ela vai tentar inventar para conquistar outra pessoa. E a outra pessoa, muitas das vezes, por estar carente, ou por muitas das vezes também com dó, sentir dó, falar assim, poxa, eu preciso de alguém, essa pessoa precisa de mim, eu vou cuidar, eu vou ficar com ela, e de repente tá vivendo uma vida de escuridão igual o outro que se passou. Eu tô citando aqui mulheres porque o tema é mulheres, mas acontece isso em ambos os casos, e logo eu vou estar trazendo aqui um estudo também sobre homens, amém? Então, em Provérbios, vai dizer 5:6, a mulher não percebe que está errada nos seus caminhos tortos. Em Provérbios 14:1, vai dizer o que a mulher sábia faz. A mulher sábia edifica a tua casa. Mas ele vai dizer da tola, que é o que a gente está falando. A tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. É com as suas próprias mãos. Não vai culpar o diabo. Muitas vezes vai falar da pomba gira, vai falar de um monte de Exus aí, vai falar de um monte de coisa, e não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com as suas próprias atitudes, a maldade que está dentro do seu coração. Foi você que escolheu isso, foi você que quis isso, foi você que fez isso, e agora vem as consequências de ter feito a maldade. A mulher que destrói o lar com as suas próprias mãos. Está dizendo aqui que não é demônios, amém? Possa ser que o demônio sim envie uma tentação ou outra, porque ele sabe que tu vai cair, ele te conhece, mas você precisa resistir isso aí e manter o seu casamento como mulher sábia. Eu digo isso porque o inimigo ele precisa de uma brecha em nós para agir. Se ele não tiver uma brecha, ele não vai agir. Então, se o inimigo achou uma brecha, ele vai entrar e vai agir. Porém, partiu de nós. Amém? Então, a mulher tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Não tem mais ninguém que destrói a não ser com as suas próprias mãos. Amém? E eu quero terminar essa aula de hoje porque estamos passando já do tempo. Eu preciso que seja curto para que você assista até o fim. Conselhos de uma mãe para o filho na Bíblia. Está lá em Provérbios 31:3. Foi para o rei Lemuel, sua mãe, aconselhando ele. Olha o conselho da mãe. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. E eu quero terminar aqui. Amém? Mulheres que destruíram outras coroas, que acabaram com a honra do marido, acabaram com o prestígio do marido. Ela está falando, não gaste seu vigor com elas. Ou seja, não use sua força para elas. Não entregue os seus sentimentos para elas. Não entregue suas emoções para elas. No casamento judaico, eles observavam a genealogia um do outro, para saber qual era o histórico familiar, para depois casar. Nós não, nós encontra cá em qualquer... Eu vou dizer porque eu sou perito nisso. Nós vamos pela fala, pela beleza, mas nós não esquecemos de saber quantas vezes aquela coroa destruiu outros reis. Quantos reis ali que estão sem a coroa, destruiu a vida do rei, né? Essa coroa, quantos reis essa coroa já destruiu? E você não sabe. Essa tal coroa, porque na verdade é um câncer nos ossos. Já derrubou muitos outros reis. E a mãe aqui está falando para o filho, porque Lemuel é um rei, ele está entrando como rei, a mãe está dando vários conselhos para ele. Um dos conselhos é nem para ele não se embriagar com vinho. Então ela dá vários conselhos, e um dos conselhos foi, não gaste vigor com mulheres que já destruíram outros reis. E é isso que eu quero passar para você. Mas pastor, não tem transformação para a vida dessa pessoa? Eu acredito que tenha, mas não arrisque não. Não arrisque não. Se você tem tempo para escolher ainda, Deus vai te dar uma direção, mas não arrisque não. Mas se quiser arriscar, é livre-arbítrio, né, filho? A gente sabe muito bem o que a gente escolhe para nossa vida. Mais tarde nós vamos saber quem é quem. Amém? Eu quero terminar essa aula por aqui, agradecendo a você que se inscreveu no canal e que está vendo esse vídeo. Amém? Coloca um comentário aí embaixo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, com outras pessoas, com outros casais, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe também. Amém? Que Deus abençoe.